Eu estou muito feliz de estar aqui, me sentindo muito em casa. Principalmente agora que eu não tenho casa, então qualquer lugar que eu estou é minha casa, né? Mas especialmente aqui, no meio dos irmãos da Carisma, é muito em casa mesmo, muito em casa. Obrigado, Anésio. Muito obrigado porque vocês têm enviado o Anésio lá tantas vezes para estar conosco, abençoando a igreja lá na província da Zambésia. Anda cá, Gajo. Gajinho, anda cá. E para nós é uma alegria estar aqui com vocês, nesse domingo lindo. Vamos para aqui? Aqui do ladinho. Desculpa aí, pessoal do som. Já estive no teu lugar. Essa é Débora, minha esposa. Uma mulher única. Deus me ama. E esses são os gajos: Felipe, o paranaense, e Judá, o moçambicano. Deus nos deu a sorte de ter um filho nascendo em Moçambique, e ele fica como o nosso prêmio, né? Como o nosso brinde, nossa lembrança, souvenir para sempre, né? Graças a Deus. Bom dia, irmãos. É um prazer estar aqui, rever vocês, rever tantos rostos amigos. Queria agradecer também por esses 8 anos, que eu sei que muitos têm orado por nós, né? Têm nos sustentado em oração, tem sido uma bênção. E é um privilégio poder estar aqui. Muito obrigada. Obrigado. Graças a Deus. Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor inspirou homens para escrever a Bíblia e deixar registrado o seu amor pela humanidade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de poder ter a sua palavra e meditar nela. Fala aos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém. Abre sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 12. Lucas 12. Vamos ler o trecho do verso 22 ao 34. Lucas 12, 22 a 34. Vamos ler. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procedem dessas coisas, procuram essas coisas. Mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastam, tesouros inextinguíveis no céu, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também
o vosso coração. Amém. Vamos ler de novo o verso 30. Porque os gentios de todo o mundo é que procedem, que procuram essas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais dela. Eu fui a Moçambique a primeira vez em 2001 e conheci dois estados de Moçambique, 2 províncias, e eu fiquei bastante curioso na segunda província, chamada Niassa, que é o extremo norte do país, porque eu descobri que é possível viver e viver feliz e com contentamento com quase nada. E havia uma senhora chamada Lúcia que fazia panelas de barro na aldeia de Metangula, e a vida dela me chamou muita atenção, porque ela tinha um facão, uma enxada, 2 panelas de barro e uma casa de barro coberta de palha e talvez 2 mudas de roupa. Tinha ali seu marido, seus filhos. O marido pescava, metade do peixe vendia para comprar farinha, a outra metade do peixe comia com a família, não é? Então eu vi a vida daquela senhora e percebi que ela tinha suas amigas, riam, brincavam, se divertiam, e sua vida acontecia. E a vida dela vale, mesmo que vale a nossa vida. E me chamou muita atenção. Eu confesso que depois que eu conheci aquela senhora Lúcia, eu nunca mais consegui pensar nas coisas da mesma maneira. Nunca mais consegui pensar nos valores, nos objetos, nos contentamentos, nas coisas que a gente pensa que precisa para ser feliz. Nunca mais consegui pensar do mesmo jeito. Mas essa história tinha começado antes. Eu tinha uns 6 anos de idade e morava no interior do Paraná, e tinha um vizinho nosso, e aquele vizinho ele vendeu a roça dele, comprou uns terrenos lá na cidade, e ele fazia a roça nos terrenos, no meio da cidade. E um dia ele queria pagar uma promessa e levar um saco de arroz que ele colheu para um orfanato da cidade. E o meu pai deu carona para ele com o carro para poder levar o arroz. E eu fui junto. E foi a primeira vez que eu fui no orfanato. E eu cheguei no orfanato e vi as crianças tendo uma vida muito desagradável. Vi algumas coisas, assim, bem feias, né? As crianças sentadas, assim, sujas. Criança pequena pega tudo e põe tudo na boca, né? E naquele dia, o Senhor me batizou com uma coisa chamada misericórdia. E eu não consigo olhar para a injustiça e ver a injustiça como se fosse uma coisa qualquer. Não consigo olhar para o necessitado e pensar que é comum, que é normal, que tem que ser assim mesmo, que é culpa da preguiça dele. Não consigo. E isso me incomoda muito. Então, aquela criança, que eu não sei o nome, foi tão usada por Deus naquele dia. Depois essa senhora Lúcia, né? Bem, eu estava lá então em 2001. Basic instructions. Obrigado. Eu estava lá em 2001 e Deus falou comigo que eu deveria voltar para Moçambique e morar lá. Mas eu ainda nem conhecia a Débora. Então eu fui conhecer a Débora no ano seguinte, 2002. Casamos e em 2005 fomos morar em Moçambique. Fomos recebidos pelos irmãos numa cidade chamada Quelimane, na capital do estado da Zambésia, no norte do país, lá onde Anésio tem ido algumas vezes para nos visitar. E foi incrível a maneira como Deus nos conduziu no trabalho, e não propriamente assim, a gente tinha um programa de escola bíblica, de fazer escolas bíblicas acontecerem, mas Deus foi nos conduzindo de uma maneira para fazer o que Ele pretendia que fizesse. Nós não tínhamos a intenção de fazer serviço social, mas tínhamos um senso de misericórdia no nosso coração, e Deus foi realizando o trabalho. Então eu quero, com base nesse texto, e com a impressão que eu tenho da vida brasileira e da vida moçambicana, compartilhar alguns slides que pode ajudar a gente a pensar junto sobre isso. Pode ser? Ok. Tem um Keynote que está sem a... Obrigado. Desculpa, tem um outro arquivo no Flash. Bom, nós moramos então na província da Zambésia, que fica em Moçambique,
e fica na costa leste do continente africano, ou seja, fica ali mais ou menos na altura de Salvador. A gente morava, né, um lugar quente. Há um mês atrás deu 42 graus no domingo, foi bem gostoso. E ali a gente conviveu com os irmãos da Missão Jocum e trabalhamos em 4 localidades, que foi a ilha de Inhançuns, onde o Anésio tem visitado, a ilha de Idugo, o Anésio também foi lá, né? E Quelimane, a cidade onde a gente morou, e Niquadala. Niquadala é uma cidade a 30 quilômetros. Desculpa. Dedé, tem outro arquivo aí na flash, no pendrive? Ok. E eu quero falar com vocês sobre esses slides que estão rodando ali, e também sobre essas senhoras aqui. Essa senhora é a dona Purdina. Eu acho que ela é um pouco conhecida aqui de vocês, né? A dona Purdina. Dona Purdina é lá da ilha de Inhançuns, ok? Essa é uma menina que foi apelidada de Menina de Sal. Menina de Sal. E a história dela vem de uma localidade chamada Namarroi, que é mais a oeste da província. E essa é uma senhora que eu faço questão de deixar anônima e chamo ela de Mãe Carungo, porque ela é da etnia Carungo, que é a etnia que povoa a ilha de Inhançuns. E eu quero falar um pouco sobre essas 3 mulheres marginalizadas: a menina, a mãe e a idosa. 3 figuras marginalizadas dentro da cultura moçambicana. E como que Deus nos atraiu, ou levou o coração dele em nós, em direção a essas mulheres. Bem, o texto diz que para a gente não andar ansioso por coisa alguma. E a gente começa a perceber que a ansiedade é muito relativa, né? O que é ansiedade para mim, não é ansiedade própria para essas pessoas. Porque o que elas esperam é muito menos do que a gente espera. A menina de Sal. Graças a Deus, a história dela já acabou, mas foi triste. Em Namarroi, fica dentro da província, longe do mar, não tinha sal, acabou o sal, em função da guerra, não havia sal à venda. E as pessoas não podiam andar, não podiam viajar, não podiam ir atrás de sal para poder comprar o sal para trazer para casa. Então as mulheres usavam a cinza da folha da mandioca para salgar a sua comida. E alguns homens da aldeia entenderam que eles deveriam buscar o sal. Mas como não estava acontecendo nenhum tipo de comércio, eles não tinham dinheiro para o sal. E também não tinham produtos, eles não conseguiam cultivar alimentos o suficiente para trocar por sal. O que eles faziam? Decidiram que cada família, de tempo em tempo, ia pegar a filha mais velha e trocar por sal. Então eles viajavam até o litoral, no distrito de Pebane, e levavam a filha de uma das famílias e trocavam ela por sal. Trocava a própria filha por sal, para poder ter sal em casa. Absurdo, né? Essa história acabou já há cerca de 30 anos, isso não acontece mais. E nós conhecemos alguns irmãos que são de Namarroi. Mas a história dessa menina ficou para a gente uma marca muito forte de todas as meninas que são marginalizadas em Moçambique. Das meninas que têm que pagar suborno aos professores para poder ser aprovada na escola. Das meninas que são marginalizadas dentro das suas casas. Um dia, Débora estava conversando com uma adolescente, e a adolescente veio pedir socorro para Débora. Ela disse: eu pedi para o meu pai para ele comprar alguns cadernos para mim, para a escola, e algumas coisas que eu precisava. E o meu pai disse: se você precisa de dinheiro, faz com os meus amigos o que as suas amigas fazem comigo. Então essa marginalização da menina nos pegou o nosso coração. A gente começou a sentir um pouco do que Deus estava sentindo pela vida dessas meninas. E a partir disso,
um grupo de adolescentes começou a se reunir com Débora, e ela fez um projeto de bolsas, né? Bolsas de capulana, aquelas bolsas que vocês já abençoaram essas meninas aqui, adquirindo as bolsas. E agora algumas meninas ficaram lá fazendo bolsas, elas foram matriculadas em curso de corte e costura, foi comprado máquina de costura, tem lojas da cidade que compram as bolsas delas, elas estão tendo uma possibilidade de lucro digno, né? Honesto, digno. E a vida da menina de Sal tem sido um clamor para a gente, de perceber o quanto Deus pode fazer com tão pouco para atender a vida de uma criança. A outra é essa mãe Carungo, que é lá de Inhançuns. Uma médica amiga nossa atendeu a esposa de um pastor, esposa do pastor Pio, que esteve aqui. E nós queríamos pagar a médica pelo atendimento. Bem, ela disse: eu não quero receber nada, mas se você tiver algumas latas de leite para eu dar para as minhas crianças, eu aceito. Ela era uma médica que trabalhava num programa de crianças com doenças prolongadas, famílias de doença prolongada. E a gente organizou algumas latas, entregou para ela, mas aquilo nos pegou. A gente não conseguiu dormir pensando naquelas crianças sem ter que fazer alguma coisa, né? Então eu organizei uma pequena exposição de quadros, de artes lá na cidade, vendemos os quadros num bar da cidade, conseguimos arrecadar um valor, e daí começou o programa do Carungo Milk, que é o leite para as crianças vulneráveis lá em Inhançuns. Depois vieram doadores, alguns daqui, muito obrigado por participarem do programa. Essas crianças, as 3, foram atendidas no Carungo Milk. E elas continuam vivendo por causa do amor de vocês por elas, porque vocês escolheram amá-las, escolheram socorrer elas, doando valores para o programa do Carungo Milk. Ali tem, né, a foto dos batuques que foram pintados, algumas peças foram pintadas, e o programa acontecendo. O programa continua acontecendo, o irmão Máquina está lá, ele está cuidando do programa, e tem sido uma bênção de Deus para a vida daquela comunidade, esse programa do Carungo Milk. E o outro quadro é da dona Purdina. A dona Purdina vive em Inhançuns também, e ela, dentro do programa do Carungo Milk, eu falei com o Máquina um dia, eu falei: Máquina, Deus está falando para mim que nós temos que atender as idosas, temos que atender as mulheres idosas em Inhançuns, porque elas são muito marginalizadas. Aconteceu a história de uma senhora idosa que foi parar no hospital porque a nora dela tinha espancado ela, acusando ela de ter matado os netos para comer a alma dos netos para continuar vivendo. Entendeu? Então a pessoa passa dos 60 anos, a mulher passa dos 60 anos em Inhançuns, ela é acusada de ser feiticeira, que voa com a peneira, sabe aquela peneira de arroz? Ela voa com peneira, ela é uma feiticeira, e sofre uma marginalização séria. Dona Purdina vivia debaixo de uma cabana de palha, toda de palha, parede de palha, teto de palha, palha de coqueiro. E eu falei: Máquina, encontra mulheres na aldeia que precisam, encontra mulheres na aldeia que realmente precisem ser socorridas, precisam ser atendidas dentro desse programa do Feijão da Vovó, que é outro programa que vocês participam também. Máquina encontrou ela, e eu conheci ela no dia que nós fomos construir para ela a casa que vocês deram para ela. Vocês deram uma casa para ela, vocês deram um poço para ela, vocês deram comida para ela, e os últimos 3 anos da vida dela foi muito melhor do que os outros. Ela deve ter tido perto de 90 anos de idade quando morreu. Ela casou 3 vezes, ficou viúva 3 vezes, teve 7 filhos, os 7 filhos morreram. Era uma senhora abandonada, marginalizada, e vocês socorreram ela. O amor de Deus, através de vocês, abraçou ela, atendeu ela, socorreu ela. E a ansiedade dessas 3 meninas antes era o quê, talvez? A menina de Sal
querer voltar para casa, querer voltar para sua família, querer apresentar os avós para os seus filhos, não é? Já cresceram, 30 anos se passaram. Algumas talvez foram levados por mercadores, porque é um porto onde elas foram trocadas. A ansiedade da mãe Carungo é ter leite, um leite não contaminado para dar para os seus filhos, porque ela acorda às 4 da manhã, põe a criança na capolana, vai para a roça. A ansiedade dela era ter o leitinho para os filhos. E a gente viu, fazendo a entrega do leite, nós vimos as crianças, as mães preparando o leite com uma garrafa de água que parecia um chá bem forte, uma água bem escura. Eu falei, a gente está dando um leite com uma água tão suja, né? O leite em pó preparado com uma água tão suja. Precisa melhorar isso. E vocês socorreram essa gente de novo. Vocês doaram poços de água, com uma água digna para preparar o leite. E eu vim aqui para dizer muito obrigado a vocês. Obrigado porque vocês escolheram amar essa gente. Está lá o Anésio na foto, né? Com um dos poços. Então tem a foto de baixo com o poço que era usado antes. Está vendo? É um buraco no chão. Você pega aquela vara que tem um pote amarrado na frente, um galãozinho amarrado na ponta da vara, empurra o sapo para lá, empurra uma palha para lá e pega a água. É aquela água, do jeito que sai dali eles tomam. Tirou dali, está tomando. Então veio esse programa dos poços. E graças a Deus, a água é digna, é limpa, para se preparar o leite dessas crianças. E a ansiedade daquela mãe foi suprida. Ela tinha certeza de que o Senhor ia prover a casa dela e os filhos dela. E a ansiedade da dona Purdina, sinceramente, acho que quando a gente conheceu ela, ela já não tinha mais ansiedade, não. Ela já estava conformada com a desgraça da vida que ela vivia. Abandonada, marginalizada, uma refeição a cada 2 dias, abandonada. E o programa Feijão da Vovó veio e pegou ela, abraçou ela, deu a ela alimento, deu a ela moradia, uma casa digna, dentro da realidade local, e um poço ali na porta da casa dela. Aí veio um familiar para cuidar dela. Quem cuidava dela era uma senhora de 60 anos com epilepsia. Não tem ansiedade, entende? Eu respeito muito a minha cultura brasileira e os meus irmãos brasileiros. Eu sou brasileiro. Sinto como brasileiro, penso como brasileiro. Mas eu confesso que as coisas que significavam para mim, muitas coisas que significavam muito para mim, deixaram de significar. Porque a vida dessas pessoas é em outro ritmo, é em outra bateria. Não funciona exatamente como a nossa vida. Entende? Vamos tentar passar a sequência de slide agora, Dedé? Pode ser? Pegar lá do primeiro, ok? Então está ali minha família. Ficamos 8 anos em Moçambique, morando na mesma cidade, trabalhando com o mesmo povo. Está ali a Zambésia. A Zambésia é ali as 4 localidades que a gente trabalhava dentro da Zambésia. Próximo, por favor. Tenho ali eu, ao meu lado Pio, ao lado dele Máquina, a seguir Francisco, a seguir Camunga, com as esposas. Esses 4 homens, eles continuam o trabalho lá. Eu vim para cá, vou ficar aqui 1 ano pelo menos, não sei para onde vamos depois, estamos entregues à vontade do Senhor, mas esses 4 homens continuam lá fazendo o mesmo trabalho, o trabalho não para, o trabalho continua acontecendo normalmente. E são 4 homens dignos e abençoados. Essa era a equipe da Jocum, com a qual a gente trabalhava. Por favor. Pode. Então, nós trabalhamos nas 4 localidades. Agora, algumas imagens da primeira localidade, que é aquele Mane. Então, tinha um grupo de teatro, com dança, pirofagia, e a gente podia evangelizar nas praças, nos campos de futebol. Foi um tempo muito gostoso com essa turminha. Alguns deles vão vir para cá no próximo ano, no Mundial de Futebol. Vai ser um tempo muito gostoso, eles vão evangelizar com a turma lá de Curitiba.
Tivemos iniciativas de treinamento com escolas bíblicas, conferência para líderes, encontro de pastores, encontro de mulheres, várias iniciativas na área de treinamento. E muitas dessas conferências foi quando o Anésio vinha, a gente conseguiu organizar o encontro com os pastores, onde a gente bebia, recebia daquilo que o Anésio trazia para a gente. Tínhamos uma biblioteca na nossa casa, porque a livraria mais perto fica a 700 quilômetros, né? Então, essa biblioteca atendia 16 igrejas da cidade. Os irmãos podiam pegar os livros, levar para casa, devolvia. E muitos foram abençoados, alcançados. Alguns se converteram através do serviço da biblioteca. Há 4 igrejas na cidade que continuam andando juntas. Essas igrejas fazem culto junto, uma vez por mês. Elas têm grupo de jovens que se reúnem uma vez por semana juntos. Os pastores se reúnem juntos uma vez por semana também. E tem sido assim uma graça de Deus, uma referência de unidade na região, o trabalho dessas 4 congregações. O reforço escolar, que se juntou com essa ideia da menina de sal, e o reforço escolar, que antes era uma sala de aula com um professor ali dando aula para as crianças, agora são meninas que têm um recurso financeiro para poder comprar os seus cadernos, para poder pagar um professor de explicação para elas, um professor de reforço escolar. Então, a gente vem, mas como elas continuam produzindo as bolsas e vendendo, então elas têm condições de fazer esse reforço escolar, né, com seu próprio recurso ali. Mais de 20 famílias foram beneficiadas com pequenos negócios, seja as bolsas, sejam bancas de roupa usada, venda de farinha, várias iniciativas de negócio que aconteceram e essas famílias foram beneficiadas lá. Foram oferecidas 15 bicicletas e 18 motos para pastores e líderes. E dessas, muitas foram vocês que ofereceram. A última vez que o Anésio foi, ele abençoou toda a equipe do Máquina com bicicletas, com moto. E são recursos que vocês enviaram. Está lá, o Anésio com as bicicletas e os irmãos de Inhações. Uma bênção, não faz ideia do que é uma bicicleta para os irmãos lá, porque a maior parte da ilha não tem estrada, você só passa a pé, moto e bicicleta. E bicicleta é muito democrático, é muito fácil de arrumar, tem muitas bicicletarias lá no meio do mato, e é fácil continuar usando a bicicleta. Você carrega a compra, carrega a família, carrega tudo, carrega um doente na bicicleta, põe ele sentado na garupa, amarra ele com um pano em você e vai para o hospital com ele. A ambulância, é uma bênção mesmo. Muito obrigado por terem abençoado os irmãos lá. Foram oferecidas 6 casas para pastores, casas para viúvas, quarto para hospedar doente, ou seja, várias iniciativas sociais que aconteceram. Computadores, cursos de informática, que foram feitos também para os irmãos. É comum lá as pessoas viverem juntas, sem oficializar a relação, oficializar o seu casamento, é muito comum os pastores também, assim. E alguns entenderam que precisavam reorganizar isso nas suas vidas e oficializar os seus casamentos. Nós tivemos a oportunidade de participar de 11 casamentos com os pastores lá. Foi muito lindo ver como a relação dessas famílias foi reconstruída depois do casamento. Todas as esposas diziam: agora sim eu sei que o meu marido me ama, agora sim ele provou o amor dele por mim. Foi lindo ver a graça de Deus. E as congregações foram fortalecidas. E os outros irmãos das congregações começaram também a confirmar os seus compromissos matrimoniais. Outro trabalho que a gente fazia era da divulgação e arrecadação de recursos para as iniciativas, para o treinamento, para o sustento dos irmãos. E achei muito lindo que o Espírito Santo conduziu os doadores a manter o compromisso. Mesmo a gente vindo embora, os compromissos financeiros com os irmãos lá continuam acontecendo e as iniciativas podem continuar, o serviço social pode continuar acontecendo. Bom, até ali era aquele Mane, agora em Inhações, onde vocês têm participado mais diretamente do trabalho. A seguir. Ali está o Máquina com a família dele, o Justino. O Justino é um jovem prodígio que trabalha com ele, é bilíngue,
tem uma vocação para a área de saúde, já viajou a alguns países, fez alguns cursos na área de saúde e tem servido a Deus junto com Máquina lá em Anções. Missões e Fronteiras é o nome de um curso de Jocum, é o nome de uma área de Jocum, uma área de trabalho de Jocum, que planta a igreja em lugares onde não há igreja, em povos autóctones, em povos isolados, em povos que ainda não foram alcançados. E Máquina, e com a sua equipe em Anções, se tornaram uma referência de plantação de igreja para a África Austral. Eles são hoje uma referência de como iniciar uma igreja no meio de uma tribo, no meio de uma aldeia. Eles se tornaram essa referência. Em função disso, Jocum de África Austral, ou seja, toda a parte sul da África ali, Angola, Zâmbia, Tanzânia, África do Sul, Zimbábue, esses países todos entenderam que Máquina deveria ser o tutor do curso de Missões e Fronteiras. Então está sendo construído agora um centro de treinamento do lado da casa da Máquina, no quintal dele, e no primeiro semestre do ano que vem vai vir pessoas de todos esses países para aprender com o Máquina como plantar igreja no meio de uma comunidade que não tem igreja, no meio de um povo autóctone, como respeitar. Eles basicamente ensinam 7 princípios, 7 mandamentos de Jesus, os 7 princípios básicos de Jesus, e eles deixam que o Espírito Santo de Deus conduza a igreja, promova a igreja, faça a igreja acontecer. Veja, Máquina, ele viveu em Anções por 3 anos, sem falar de Jesus para ninguém, servindo aquela comunidade, junto com vocês, com o carungo milk e o feijão da vovó. Depois de 3 anos, as pessoas começaram a se converter, porque viram no Máquina o Cristo que ele pregava, o Cristo que ele entendia. E é esse impacto da vida de Cristo no meio de uma comunidade que ele tem para ensinar, para mim e para os irmãos que vão lá aprender com ele nessa escola de Missões e Fronteiras. São uma família assim linda, tem uma garra, uma coragem. Amo demais eles. Plantação de igreja, que é um dos trabalhos. E lá em Anções já tem 100 convertidos em 5 congregações, né? Tem acontecido batismo com muita frequência e os irmãos se juntam e celebram a Deus com muita alegria. O carungo milk, que já falamos antes, feijão da vovó também, da dona Purdina. Os poços, essas iniciativas aconteceram por causa de vocês, né? Vocês escolheram ouvir Deus e abençoar aquela gente. Muito obrigado, muito obrigado. Um programa de saúde que continua acontecendo, com doação de óculos, palestras sobre saúde. Máquina começou um time de futebol esse ano, e era mais uma coisa de entretenimento, mas os jovens do time de futebol, os adolescentes que estão jogando futebol com ele, vieram para ele dizendo: nós queremos seguir o Jesus que você segue, nós queremos esse Jesus. Lindo, né? Com o futebol, não teve exatamente uma pregação entre eles, mas teve um convívio e eles perceberam a vida de Cristo, na vida do filho do Máquina, na vida de outras pessoas, e aderiram a esse Cristo. Vamos para Idugo, fica mais ao norte da província, outra ilha, uma ilha onde tem 17 mil habitantes, majoritariamente islâmica, um grupo de 60 cristãos na ilha, todo o resto da ilha é islâmico. O Tomás está lá, foi construído um salão para a igreja se reunir. O Tomás tem um programa com um time de futebol e também tem um programa com poços de água. Foram colocados 11 poços. Bom, eu fui a Idugo em 2007 e fui fazer uma visita para conhecer, porque os irmãos da equipe já estavam trabalhando, já tinham uma atividade de trabalho lá com eles. Então, eu estava debaixo de uma mangueira, onde estava acontecendo um culto. Mangueira 1, depois tem a mangueira 2, mangueira 3. E ali tinha um senhor dizendo: vocês vêm para cá, fazem o culto e vão embora. E a gente fica sem ninguém aqui para orar com a gente. Não tem ninguém para nos ensinar a orar. E quando um de nós morrer, quem vai fazer o funeral? Porque eles são animistas, então o funeral é o maior evento da vida de uma pessoa, né? É quando ela deixa de ser um anônimo insignificante e passa a ser um espírito venerado por 4 gerações.
Então ele perguntou isso, quem vai fazer o nosso funeral? Porque não tem ninguém morando aqui. Vocês não vão vir de lá só para fazer o nosso funeral. Aquilo para mim foi outra pegada de Deus na minha vida. Eu estou ouvindo isso, então eu sou responsável por isso que eu estou ouvindo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então fomos procurar recursos e enviamos o Tomás para morar em Idugo. Depois fui visitar o Tomás. E eu vi a esposa do Tomás andando longe para pegar uma água, que era um pocinho do tamanho de um pneu desse, numa descida. A pessoa pegava a água aí, vinha para cima, tomava banho, a água escorria, aí vinha outra, pegava a água, levava para casa para fazer comida, depois vinha outra, pegava a água e bebia ali mesmo, era a água que tinha. Eu falei, não dá para ser assim, não pode. Uma pessoa creu em Jesus, a vida dela inteira tem que mudar, não é possível que fique assim. E fomos buscar recursos para fazer poços. Então foram colocados 11 poços em Idugo, com bastante dificuldade, um terreno cheio de pedra. E veja, a gente não sabia o que o Espírito Santo estava fazendo. A gente era assim, missionário ignorante, assim como eu, tá vendo? Ele não sabia o que estava acontecendo. Depois de 5 anos, o secretário da ilha deu uns problemas lá, ele se adonou de 2 poços, né? Ele pegou 2 poços e disse, eu vou controlar esses poços. Ele queria receber 50 centavos de real por família que usa o poço, por mês. Porque esse dinheiro é para fazer a manutenção do poço. E ele queria pegar esse dinheiro para ele, como de fato pegou. O Tomás me disse, o que eu faço? Eu falei, deixa ele pegar 2 poços. Deixa ele pegar 2 poços, o poço vai estragar, a população vai ficar zangada com ele, aí a gente vai aí e conversa com todo mundo junto. Não é? Deixou o cálice da ira dele se encher, né? E aconteceu, o Tomás me ligou depois de alguns meses, diz, os poços estão quebrados, a população está revoltada. Eu falei, então vamos. Pegamos a chefe do posto administrativo, o rei daquela região, chamamos todos os chefes de mesquita, sentamos, conversamos, e dissemos, temos mais poços para dar a Idugo, mas os poços têm que ser controlados pelo Tomás. Aí o secretário se obrigou a devolver os poços, e nunca mais tocou nos poços, né? E ficou resolvido, graças a Deus. E o time de futebol? O time de futebol do Tomás é diferente dos outros. Eles não fazem feitiçaria, não usam medicação de curandeirismo para poder se proteger durante o jogo. Você tem uma ideia? Quando vem um time para jogar, o Tomás tem que entregar as panelas, que ele tem um equipamento de panela, ele dá as panelas vazias para o time de futebol que vai competir com eles. O Tomás não pode nem oferecer nem arroz para o time de futebol, porque a ideia de que o arroz foi benzido por um curandeiro assim, é evidente para eles. Então ele dá a panela vazia, eles vão lavar as panelas, eles trazem sua própria comida e vão comer. Os jogadores usam amuletos, às vezes vão no campo de futebol, enterram lá amuletos no meio do campo, que é para poder ter a ajuda dos espíritos, né? Para trocar as balizas do campo de futebol, tem que ter uma cerimônia à noite, só entre homens, pedir autorização para os espíritos dos mortos, para trocar a baliza. Então, é um povo animista mesmo. E o Tomás fez um jogo, ganhou, e eu tinha dado para ele um despertador daqueles que bate o sininho, sabe? Lembra da casa da vovó que tinha um? O Tomás tinha um despertador desse, estava na casa dele lá, e chegou, ele ganhou o jogo de futebol, chegou o curandeiro do time rival, do outro time. Chegou na casa dele, chegou quente. Chegou, abriu a porta e pisou na porta para entrar. Coincidentemente, o despertador tocou naquela hora. E o curandeiro nunca tinha visto um despertador daquele. E ele saltou para trás. Que isso? O Tomás aproveitou, né, a situação. E o curandeiro ficou muito assustado de ver, porque o time de Tomás jogou, ganhou o jogo, ninguém quebrou perna, ninguém se machucou, e não tinha medicação tradicional, não tinha curandeirismo. Tomás, naquela época, usava medicina natural. Nós enviamos ele para fazer um curso de medicina natural, de plantas, para poder atender a população. Então, ele era visto meio como um curandeiro, assim, também, entendeu? E foi muito joia. Depois, que o time dele começou a crescer, os seus secretários da ilha pegavam alguma pessoa fumando maconha e levavam para ele.
e dizia, olha, moraliza esse cidadão, porque a gente não quer pôr na cadeia, porque ele é sobrinho do chefe lá, entendeu? Há um jeito nele. Hoje, Tomás, ele é mais baixinho do que eu, magrinho, ele é uma autoridade na ilha. Ele pega os caras grandes assim e fala, olha, você está de disciplina, você vai ficar fora do time 2 meses porque você mexeu com aquela menina lá, entendeu? E eles sentam. E os líderes da mesquita é que dão essa autoridade para o Tomás para ele fazer esse trabalho. Não é lindo? Então, o que o Espírito Santo de Deus fez? Levou o Tomás para trabalhar com o futebol e com a água. O futebol fez com que os homens da ilha admirassem o trabalho, ganhassem o respeito, porque o homem gosta de futebol. E um time que não perde nenhum jogo, melhor ainda, não é? Então, Tomás ficou o herói do exército de Dugo. E as mulheres amam o Tomás, porque ele facilitou a vida delas, deu uma água limpa, uma água digna, entendeu? Então é fácil para essa gente se sentir amada por a vida desse homem e dessa mulher. É fácil. E depois de tempo servindo, o Senhor começou a abençoar eles. E algumas pessoas começaram a se converter. E foram crendo em Jesus e se convertendo. E alguns homens se converteram, e o que os homens fazem em Iduco é pescar. Bem, pescam no barco de um patrão, o patrão é islâmico, quando você se converte para o cristianismo, perde o emprego. Mas esse homem continua tendo família em casa, tendo situações para resolver. E nós começamos a orar, para que Tomás pudesse ter um barco de pesca, com uma rede, para contratar os irmãos que iam se convertendo, para essas pessoas terem uma vida digna. E o Senhor ouviu. E agora, em agosto, o Tomás ganhou 2 barcos, com 2 redes de pesca, e deu emprego para 20 irmãos da ilha. Lindo, né? Foi um investimento de R$14 mil para comprar os 2 barcos com as redes. E eles pescam e alimentam suas casas e têm vida digna, vida comum digna, normal. E a gente está vendo como que o Espírito Santo de Deus está fazendo o trabalho acontecer. E a gente tem uma paixão, mas assim, uma ignorância muito grande também. A gente se sente muito despreparado para fazer o serviço. Então a gente se entrega e a gente vai obedecendo, né? O que Deus vai conduzindo. Então ali uma rede de pesca embaixo, o barco, são essas redes. Eles entram no barco, soltam a rede, ficam a ponta da rede na praia, outra ponta vai lá dentro, faz a curva no mar e volta. E depois eles começam a puxar as 2 pontas, arrastando os peixes para a praia. No canto de cima tem o Carlitos, que é o companheiro do Tomás. Carlitos é um carpinteiro. E na foto de baixo ele está com uns pacotes de farinha de mandioca, que ele aprendeu a fazer farinha de mandioca do tipo brasileiro. E são 2 negócios que ele desenvolve na ilha também. Essas são as atividades de Idugo. Ok? Tem esse é o endereço do nosso site, que está no ar com essas histórias, com os vídeos. E eu quero voltar para o nosso texto agora, de Lucas capítulo 12. O verso 30 diz, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Quais coisas? A roupa e a comida. Isso é básico e é necessidade e é ansiedade para qualquer humano de qualquer lugar do mundo, não é? Básico, uma roupa e a comida daquele dia. Essa ansiedade. E Jesus está falando, o vosso Pai sabe que você necessita disso. Ou seja, saiba de quem você é filho. Saiba de quem você é filho. Tenha o seu coração discernindo a sua identidade, discernindo quem é o seu Pai, e se entregue a isso. Agora, por que sofremos tantas ansiedades? Porque somos pegos por ansiedades. Eu luto com a ansiedade. Eu luto com a ansiedade. E o Senhor tem tido muita misericórdia de mim, graças a Deus. Aqui no capítulo 12, no primeiro versículo, Jesus vai falar com os seus discípulos, cuidado com os fariseus. Aí ele segue e vai falar dos pardais, vai falar dos lírios. De repente, um cidadão, no verso 13, que sai do meio da multidão e fala, Jesus, meu irmão não quer dividir a herança comigo, resolve isso.
Aí Jesus pega no texto de Êxodo e diz: quem me colocou como juiz entre você e o seu irmão? Cuidado com a avareza, cuidado com todo o tipo de avareza, é o que Jesus fala nesse parágrafo do 12, 13 a 15. Cuidado com todo tipo de avareza. Ou seja, não é só a avareza financeira, mas é a avareza dos relacionamentos, é a avareza de você se dar às pessoas, a avareza de você se envolver num serviço onde Deus pode amar as pessoas através de você. Porque a gente dividir um recurso que a gente tem é simples, né? A gente decide o que vai dividir, divide, entrega. Mas se envolver com aquelas pessoas é mais complicado, custa mais. Então Jesus está dizendo para o irmão dele, para esse cidadão: cuidado com todo o tipo de avareza. Cuidado com as avarezas ligadas aos relacionamentos. Porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Ou seja, Jesus está desconstruindo a ideia daquela pessoa sobre ser alguém pelo que tem, pelo que conquistou, pela roupa que veste, e ser alguém em função do tipo de relacionamento que ele vive com seus irmãos. Ele vai continuar, aí vai chegar no texto que a gente leu: não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos pelo que é a vez de vestir, pelo que é a vez de comer, porque quem anda ansioso assim é quem não sabe de quem é filho. Ou seja, o problema da ansiedade é a falta da identidade em Cristo Jesus, falta de uma identidade bem formada, falta de entender de quem é filho e o que ele classifica, o que ele valida como pessoa, como alguém. Tem algumas mentiras na sociedade. Uma é: o mundo gira em torno do dinheiro, não é assim? É uma mentira. O mundo não gira em torno do dinheiro, o mundo gira em torno dos relacionamentos. Outra mentira: você quer ser alguém, você tem que estudar. Estuda muito para ser alguém. É outra mentira. Se você quer ser alguém, você tem que ser o mais parecido com Jesus que você consegue. Se esforça para ser igual a Jesus, se esforça para copiar ele, o modelo de pessoa, de homem, de integridade, de hombridade. Isso sim. Aí você pode fazer qualquer coisa, pode estudar, fazer mestrado, doutorado, porque você é alguém. Vai fazer um plano de carreira, ou vai para a roça, né? vai fazer aquilo que você gosta de fazer. A senhora foi para a roça, a menina, não sei. Aquela senhora viveu a vida comum dela como uma camponesa também. E sabe, Cristo morreu por eles igual pela gente. Ah, mas é legal ter uma vida mais confortável. Com certeza. A vida dessas pessoas também ficou mais confortável, por causa do amor de vocês por eles. Mas é indispensável que a gente coloque as coisas numa ordem de prioridades que vai nos validar de uma maneira correta. Então, o que tem valor são as pessoas. E o que nós conseguimos é para a gente usar para a nossa vida como família e também para a gente abençoar os outros. E eu estou falando isso aqui porque eu tenho aprendido isso com vocês. Vocês têm me ensinado a abençoar. Quando a gente tem um clamor pela vida de alguém lá, e a gente não consegue fazer nada, porque precisa de recurso, e vocês escolhem amar aquela gente e enviam os recursos para atendê-los, a gente se sente encorajado. A gente não está sozinho nesse clamor. Deus está dividindo o que Ele pensa e sente sobre as pessoas, não é só comigo. Eu não sou um Elias presunçoso escondido numa caverna, né? Tem uma congregação toda que ama essa gente junto com a gente. Muito obrigado por nos ensinarem sobre isso. E a ansiedade da nossa vida é resolvida com a nossa convicção de quem somos em Cristo Jesus. E a ansiedade da vida dessas pessoas começa a ser resolvida com a ação do amor de Cristo por elas, através da gente. Percebe? Quero te convidar a questionar um pouco a sua própria vida e a pensar nas ansiedades que você tem carregado contigo. Nessas histórias dos poços, a gente de vez em quando vê uma menina que andou 3, 4 quilômetros, né, para chegar no poço, que agora é perto da casa dela, porque antes era mais longe, e ela pega o balde de água e vai para casa, e perto de casa o balde cai. O balde caiu, arrebentou, quebrou a água, foi para a areia.
ela pode ficar olhando para a água, né? Sumir da areia, aquela mancha que ficou ali desaparecer, ou pode pegar o balde e voltar para o poço. Deus nos deu uma arma para resolver as coisas com mais facilidade. Nos deu uma arma, Jesus Cristo nos deu uma arma. Essa arma se chama perdão. O perdão não é uma força ou um exercício psicológico comum. O perdão é um poder que Deus nos deu. E a gente escolhe executar esse perdão. Olhar para o acidente que aconteceu com a água, o acidente que aconteceu num relacionamento, olhar para a situação que está acontecendo entre você e o seu irmão que não quer dividir a herança consigo, e entender que a pessoa vale mais do que a coisa. O indivíduo, o colega, o que trabalha contigo, o chato que trabalha com você, ele vale mais do que o próprio emprego. Entende? Eu queria te encorajar a deixar Jesus e o Espírito Santo falar contigo sobre os valores da vida e as suas ansiedades. De pensar na vida dessas senhoras e ter a sua vida alinhada com a vida de Jesus, de uma maneira que as ansiedades da vida não vão te prender, não vão te segurar. O Espírito Santo tem um presente para nos dar que se chama resiliência. É que a borracha estica e depois volta, não é? Resiliência. Resiliência é a capacidade de voltar para o mesmo lugar que estava. O Espírito Santo quer nos presentear com isso hoje. Resiliência contra as ansiedades da vida. Nos ajudar a perdoar rápido e a liberar o coração da mágoa. Nos ajudar a não olhar para a nossa ansiedade sobre aquilo que a gente tem certeza que a gente precisa e talvez a gente não precise. E voltar o coração tranquilo para o lugar. Resiliência. O Espírito Santo quer nos dar isso hoje. A calma, a tranquilidade, a confiança, não pela aquisição feita, mas por aquilo que o Espírito Santo de Deus promoveu dentro de cada um de nós. A convicção de quem somos filhos. Amém? Vamos orar por isso? Pai, nós te clamamos, Senhor, que a graça do Senhor e a sua misericórdia nos convença das suas verdades. E nos ajuda, Senhor, a praticar o seu evangelho de uma maneira que o Senhor se agrade de nós. Pai, nos livra das nossas ansiedades. Nos livra, Senhor. E enche o nosso coração de paixão, nosso coração de misericórdia. Faz a gente sentir aquilo que o Senhor sente pelas pessoas, Pai. Um pouco daquilo que o Senhor sente pelas pessoas. Nós queremos completar a nossa vida, nós queremos construir a nossa identidade de filhos do Senhor, sentindo o que o Senhor sente pelos nossos irmãos. Nos tira toda a indiferença, Deus, e nos dá um coração igual ao teu, que ama o outro, não importa quem ele seja. Em nome de Jesus, ó Pai, venha o seu reino, Deus. Nos dá resiliência, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.